Bom dia, professores. Estamos aqui para mais um momento de formação. Lembrando que esse tema do nosso ATPC ele foi dividido em duas partes, onde nós falamos sobre competências da área de ciências humanas. E hoje, a segunda parte, o foco é o currículo paulista, com base nas competências dos componentes de geografia e história. Os objetivos da nossa reunião é a contextualização e percurso histórico do currículo paulista, a contextualização das competências de geografia e história. Depois nós temos o nosso momento Café com Humanas, que é aquele momento de bate-papo com os professores da rede. E, por fim, o nosso NP Indica. É apresentar o percurso histórico do currículo paulista e fomentar a reflexão em torno da prática cotidiana docente no trabalho de desenvolvimento das competências e habilidades. Bom dia, professores. Para a gente iniciar a nossa reflexão, ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Bem-vinda à reflexão aí de Paulo Freire, né? E a gente está, no sistema de aprendizagem, né? Aprender a aprender constantemente. Para a gente iniciar, então, a gente vai falar um pouquinho do histórico aí do nosso currículo paulista. No primeiro momento, a gente teve aí a construção colaborativa, né, desse currículo. Ele é fruto aí dos representantes da rede estadual, mas não só, né, da SEDUC, a gente tem também a contribuição dos municípios, a rede privada de ensino, né? Temos, além da SEDUC, temos a Undime também, que participou dessa construção desse currículo paulista. A gente pode estar fazendo, né, resgatando até a década de 80, né, quando a gente teve a Constituição Federal, em 88, que já previa uma base nacional. A gente tem, na década de 90, a gente tem a LDB, né, em 96, que já reafirmava, né, uma base educacional. Logo em seguida da LDB, a gente já falava de competências nos PCNs, né? Então, os PCNs, eles trouxeram aí essa discussão do trabalho com desenvolvimento de competências. A gente tem aí, a partir de 2008, né, a gente tem o currículo do Estado de São Paulo, né, que foi proposto aí para a gente em 2008, e a partir de 2014 que a gente tem aí aprovado, né, a elaboração de uma base nacional, e a gente chegou aqui no nosso currículo paulista, né? Uma base, lembrando que a BNCC é uma base, né? Então o currículo paulista entra como a especificidade do nosso estado. Então nós temos aí 645 municípios, e a gente tem que ter um currículo que busca traduzir, então, as especificidades desse estado. Lembrando que o currículo paulista ele foi homologado em 1º de agosto, né, de 2019, tem aí já homologado o nosso currículo paulista. Um primeiro princípio aí do nosso currículo é da educação integral, né, já foi falado na parte 1 sobre educação integral, lá no contexto da BNCC. Aqui o nosso currículo paulista, ele também está nessa concepção aí da educação integral, da importância da educação integral, mas ele traz para a gente, né, um pensamento da gente ir além do conteúdo, além das habilidades, né? A educação integral, ela reúne o estudante como um ser integral no seu todo. A gente tem, então, como uma forma de a gente estar discutindo, ampliando e aprofundando, né, questões ligadas à integração curricular, baseado em autores, em estudos. O que é importante para a gente alcançar a educação integral é a gente estar fazendo essa integração curricular, cada vez mais abrir as gavetinhas, fazer essa integração curricular. Aí também no currículo paulista ele retoma aí a questão dos 4 pilares, né, aprender a fazer, né, a conviver e aprender a ser, que, né, Jacques Delors, né, trouxe aí essa reflexão aí da Unesco e continua aí no nosso currículo, já tinha no currículo anterior, a gente reafirma aí nesse currículo paulista, né. Para seguir, a gente tem, então,
a integração curricular é um aspecto muito importante nesse currículo paulista, né, pensando que uma especificidade desse currículo paulista seria trazer uma novidade, né? Então, qual seria essa novidade? O currículo paulista ele chama de dimensões integradoras da aprendizagem. Essa é a especificidade do nosso currículo paulista, isso não está na BNCC, e mais uma vez, para contribuir com a formação da educação integral do estudante, né, foi acrescentada as dimensões integradoras. Então, a gente tem, para fazer essa integração, o que o currículo paulista traz para a gente? Né? A gente traz convivência e da solidariedade, né? Então, assim, não é só uma questão aí das ciências humanas, então todos devem trabalhar solidariedade. A gente tem a solidariedade e a convivência, né? A gente tem também a ética, a diversidade e a sustentabilidade. Então, esse também é importante para estar fazendo a integração com todas as disciplinas. Então, antes a gente tinha sobre ética, então passa para as ciências humanas, é responsável sobre a questão da ética. Então, na verdade, não, né? Hoje a gente tem aí a questão da diversidade, da ética, responsabilidade de todos, né? É uma dimensão integradora, quer dizer, eu tenho que trabalhar esses temas em todas as disciplinas, em todas as áreas. Outra dimensão integradora é a questão tempo, espaço e movimento. Então, tempo e espaço não é só da história e da geografia, a gente tem aí para todos colocado, né, posto nesse currículo, todos devem estar trabalhando integralmente, de forma integrada. A gente tem a questão da leitura e da escrita e da oralidade, que são 3 linguagens importantes que todos devem estar trabalhando. Para a gente, então, discutir um pouquinho a questão da área de humanas, a gente tem sobre o ensino das ciências humanas na educação básica, né? Então, aí fala em educação básica, não fala nesse trechinho de educação anos finais, aí não fala do fundamental especificamente, então fala da educação básica. Por isso que é importante o professor que dá somente aula no ensino médio, conhecer esse currículo, saber quais são os princípios, conhecer a área de humanas, né, também, e se apropriar desse currículo, né? Então, aí ele traz algumas questões importantes, né? Então, no ensino básico, a área, ela indica caminhos para o desenvolvimento de explorações sociocognitivas, afetivas. Se vocês observarem, sempre está integralmente a cognitiva e a socioemocional. O Ciclo Paulista, na página 32, as competências cognitivas e as socioemocionais, elas são indissociáveis. Então, eu não separo uma da outra. Então, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando a cognitiva, eu estou trabalhando a socioemocional, né? E aí, uma questão importante aí para a área, que a gente, na área, é importante a gente desenvolver, né? Propiciar, então, aos estudantes as possibilidades aí para eles conseguirem interpretar o mundo, né? Sua complexidade, né? Socialmente, politicamente, né? Culturalmente, né? Parte econômica, ambiental, para que eles consigam, né, propor ações de intervenção. Então, conhecer, entender o mundo, mas também intervir na sua realidade, e isso é importante, né? Na área de ciências humanas, a gente tem, então, aí no ensino fundamental, geografia e história, né? E a importância de estar trabalhando articuladamente tanto as competências gerais, que já foram faladas lá na primeira parte, as 10 competências, né? Quanto as competências da área, quanto as competências das disciplinas. Então, articuladamente, eu não fico, mas é muita competência, mas ao mesmo tempo que você vai estar trabalhando uma competência, você já vai articulando naquele mesmo momento as outras competências, né? A gente tem aqui, na área de humanas, o ensino fundamental continua sendo a área de ciências humanas, só no ensino médio que a gente tem a questão da área de ciências humanas e sociais aplicadas, que é o que a gente vai discutir um pouquinho no Café com Humanas. O que seriam essa área de ciências sociais aplicadas, né? Porque é diferente a gente falar áreas de ciências sociais é uma coisa, ciências sociais aplicadas é outra, né? O CAPES, já em 2009, ela traz lá uma regulamentação, mostra um pouquinho quais são as áreas, né, ligadas à área de ciências sociais aplicadas, que seria economia, contabilidade, jornalismo. Então, são algumas áreas que é o que se diz respeito à área de ciências sociais aplicadas,
Dentro do que a gente estava falando, a gente tem, além das 10 competências, a gente tem as 7 competências de ciências humanas, 7 de competências de geografia e 9 de competências de história. A gente tem 10 competências gerais aí da área, né, de ciências humanas no ensino fundamental. A gente tem, dentro dessas 7, só para a gente não vai ficar lendo, o compreender assim o outro, né, o respeito, os direitos humanos, né. Então, quando a gente fala de trabalhar o ser humano, discutir a questão do ser humano na sociedade, é trabalhar sempre voltado ao direito humano. Então, analisar o mundo, tanto nas questões do tempo e espaço, mas sempre dentro da ciência humana. A gente tem no terceiro aí a questão da intervenção da sociedade, né? Sempre a gente está fazendo esse trabalho com essa intervenção, como que o ser humano intervém. A gente tem uma quarta competência que seria interpretar aí os sentimentos e crenças, mas sempre ligado aí à questão da investigação na área de ciências humanas. Então, a gente tem também a questão de comparar os eventos, então a questão tempo e espaço, que a gente está falando de geografia, a gente tem aí a importância da gente estar construindo argumentos, mas dentro do conhecimento da área de ciências humanas, focado sempre na ciência, em fatos, não em opiniões. A gente tem a sétima competência, seria a utilização de linguagens cartográficas, né? E a última competência, utilizar as linguagens, né, cartográfica, iconográfica e os diferentes gêneros para a gente estar discutindo aí a área de ciências humanas. Agora a gente vai falar rapidamente da geografia, a gente não vai falar da geografia em si, mas a gente, dentro das competências, a gente vai discutir algumas coisas. Então, a gente tem aí, coloquei 2 mudanças, né, mas são várias que a gente pode estar elencando, mas por questão de tempo. Então, no primeiro momento, a gente tem aí uma mudança que seria o foco aí no raciocínio geográfico. Isso já existia, mas resgatou-se. Né? A gente entender a complexidade do espaço geográfico, a gente tem que entender as noções de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão e localização e ordem de um fenômeno. Então, quando a gente já entende todos esses raciocínios geográficos, a gente realmente chega na compreensão do espaço geográfico. Uma outra mudança que vocês perceberam é que a gente tem agora 5 temas também na geografia, que a gente não tinha no currículo anterior, né, que é o sujeito e seu lugar no mundo, as conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial, e natureza, qualidade de vida. Então, esses são os 5 temas que foram acrescentados. Além, né, das outras mudanças que ocorreram, né, nas habilidades. Então, algumas habilidades mudaram, que eram, por exemplo, que a migração, que era no 9º ano, foi para o 8º ano, então algumas mudanças ocorreram. Das competências de geografia específica, a gente já viu lá que são 7, né, a gente não vai lendo, mas só por cima. Então, dá importância a gente trabalhar a interação sociedade-natureza, da gente estabelecer conexões com os temas, da gente desenvolver autonomia, né, e senso crítico dentro do raciocínio geográfico. A gente tem, né, a importância de desenvolver aí como competência, né, o aluno desenvolver o pensamento espacial, né, sempre o primeiro verbo é ação para o aluno, né, e assim, desenvolver, utilizar processos, né, de investigação. Para finalizar, a gente tem a competência 6 e 7. A 6 é construir os argumentos, né, defender os pontos de vista, mas dentro, né, do respeito e da consciência ambiental. E a 7ª competência é agir pessoal e coletivamente com respeito, né, autonomia. Então, para finalizar, essas... A ideia da TPC de hoje é só ilustrar e evidenciar algumas alterações relacionadas ao currículo paulista. A ideia é que, por meio dessa sondagem, por meio dessas reflexões, que você, professor, debruce-se em cima do documento, leia, verifique as nuances, o que mudou, o que manteve-se. Então, é importante e essencial que essas mudanças teóricas elas se desenvolvam na prática. E aí o que acontece? Esse é o ano de implementação do currículo. E aí temos uma pandemia. E agora? O que a gente faz? A gente não tem assim como mensurar, evidenciar
o sucesso ou não dessa questão do currículo paulista, mas nós esperamos que todos estejam ali bem alinhados a esse documento para poder, aos poucos, ir se aprofundando. Dentro da história, uma coisa que é muito interessante é que ele traz o conceito do aluno com a atitude historiadora, né? Tanto do aluno como também do professor, de assumir essa conduta, né? Evidenciando, dando destaque para o uso das fontes históricas em suas diferentes linguagens, né? A iconografia, né? A questão dos textos, usando também os recursos tecnológicos para que você possa partir da sua prática e dando voz a este aluno protagonista. Uma outra coisa também que é colocado na história, que toda fonte ela tem que trazer essa perspectiva de questionar, de produzir um discurso sobre o passado e compará-lo com outros discursos. Então, é importante que nós, enquanto professores, possamos orientar os nossos estudantes por meio dessas fontes, selecionando-as, para que eles possam, colocarem a mão na massa, né, dentro dessa análise e dessas comparações. Ano passado, quando nós tivemos uma formação para falar do currículo paulista, tinha sido 10 competências. Quando ele foi homologado no final do ano, essas 10 competências houve uma condensação e aí ficou em 9 competências, tá? Então, a primeira competência específica da disciplina é compreender os acontecimentos históricos, as relações de poder e processos, os mecanismos de transformação, de manutenção das estruturas sociais. Só que quando você olha a competência, ela está muito genérica, ela está muito abrangente. Porém, as habilidades, elas vão trazer aqui as temáticas, o conteúdo. O currículo de história, ele segue ainda a linha cronológica, né, da história antiga, da chamada pré-história, história antiga, da história moderna. Então, ele segue aquela linha do tempo, né? E é importante também que, além dessa linha do tempo, é dado também visibilidade aos nativos digitais, né, aos povos africanos. Então, também tem um enfoque maior nesse currículo. A competência número 2 é compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando esses acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas. Então, é bem interessante, porque o que a Adriana acabou de falar, se vocês observarem, elas estão bem articuladas. A gente traz os fatos, mas para que a gente traz esses fatos? Para que este aluno ele consiga compreender a historicidade tanto no tempo e no espaço, né? E fazendo as suas relações. A competência número 3, ela também traz a questão de elaborar questionamentos, hipóteses, a questão dos argumentos, que inclusive essa competência número 3, ela dá conta também a competência número 7 de argumentação da BNCC, das 10 competências gerais, né? A 4, identificar interpretações que expressam visões de diferentes sujeitos. Né? A gente tem tanta coisa acontecendo, ela se faz muito presente também, ainda mais nessa questão dos revisionismos históricos, né? E muitas vezes, esses revisionismos, eles são inerentes, muitas vezes, à nossa própria área, nosso próprio componente curricular. No entanto, a gente precisa tomar muito cuidado com alguns vieses. Então, é importante que o professor, por meio desses documentos, consiga conduzir essa questão das diferentes visões a respeito de um mesmo fato. A competência número 5, ela já vai um pouco mais complexa, olha, analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço, e os seus significados históricos. Aqui a gente pode também pegar as habilidades relacionadas ao Novo Mundo, né? Quando a América ela foi colonizada pelos europeus, então tem essa questão desse movimento de populações e mercadorias. A 6ª é compreender e problematizar os conceitos e procedimentos da produção historiográfica, então é uma questão mais conceitual mesmo dentro da nossa disciplina. A 7ª, produzir e avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação. Para quê? Por que você tem que fazer isso? Para posicionar-se de maneira crítica, né, e ética, e de forma também responsável. Também ela vai contribuir para uma das competências da BNCC, uma daquelas 10 gerais. A 8 e a 9 foi o que eu tinha falado. A 8 ela fala de compreender a história e a cultura africana, afro-brasileira, imigrante e indígena. Ali tinha, na verdade, até o ano passado, quando tinham 10 competências, ela tinha
feito só uma parte da questão afro e uma outra só da indígena. Então, eles condensaram numa única competência tanto a questão indígena como a questão africana. E a 9 é compreender, identificar e respeitar as diversidades e os movimentos sociais. Então, aqui entra uma série de questões dos movimentos sociais, que até o ano passado tinha falado sobre diversidade, a questão de gênero, e aí eles tiraram essa palavra e colocaram em movimentos sociais de uma maneira um pouco mais ampla. Mas isso aparece muito, inclusive, no conteúdo de 9º ano, aparece bastante sobre isso. Aqui, na verdade, a nossa intenção é dar um panorama geral dessas competências número 7, para quando você estiver aí fazendo a sua aula, fazendo o seu plano, ter a intencionalidade, olhando para aquela habilidade e também olhando para o guarda-chuva maior dessas competências, onde eu quero chegar, onde eu quero que o meu aluno saiba ao período final da escolarização dos anos finais. Então é importante para que todos tenham essa compreensão deste material para nós fazermos o nosso trabalho, tá? Nossa TPC vai agora discutir, né, vou passar a palavra para a Patrícia, para nós iniciarmos nosso café com humanas, mas nós estamos aqui para poder tirar possíveis dúvidas, e esse material todo que está posto, ele foi encaminhado para o e-mail das escolas também, então para vocês poderem aí ler com mais calma, dentro do seu tempo, tá bom? Estamos aqui em mais um ATPC da área de Ciências Humanas, lembrando que esse ATPC é uma continuação, é a parte 2, o tema que nós estávamos discutindo no último ATPC foi sobre competências e habilidades. Nós estamos com 4 professores convidados, que é a Karen, a Eliana, o Felício e o Bruno. Nós falamos um pouquinho dentro das disciplinas Sociologia e Filosofia, e hoje nós vamos abordar um pouco do currículo paulista e focar mais disciplinas de História e Geografia. A gente está fazendo essa conversa hoje, como a Patrícia falou, sobre o currículo paulista, né? Na primeira parte, o foco era a BNCC. Hoje a gente vai fazer, então, essa discussão com o currículo paulista, mas lembrando que a BNCC é a base, né? Então, muita coisa que a gente discutiu lá, a gente retoma e discute novamente aqui com o nosso currículo, para a gente estar fazendo essa conversa. Então, uma primeira pergunta aí para a gente colocar aí a roda para girar, que vocês sabem sobre esse currículo paulista, pensando aí que a gente tem os professores, a gente tem aí a Eliana e a Karen também, que foram e continuam, né, coordenadoras também, além de professores, que poderiam estar falando um pouquinho. Vamos lá, então a gente pode começar com a Eliana. Bom dia a todos, de novo agradecer o convite pela participação. Eu, como professora de Geografia, eu sou professora do ensino médio e coordenadora geral do Conde ensino médio. Então, assim, o que a gente sabe do currículo paulista é graças às formações que vocês ofereceram no final do ano passado, né? Que a gente conseguiu, depois a gente teve que replicar na escola, e querendo ou não, o estudo que a gente faz, porque vai chegar no ensino médio, e a gente já tem que ir se preparando. O que a gente, pelos estudos, eu acho que, mas querendo ou não, por mais que a gente esteja estudando, a gente só conhece mesmo na hora que, né, põe a mão na massa e coloca ele em prática, né? Então, hoje, que eu ainda não coloquei ele em prática, que eu sou do ensino médio, qual é a percepção que eu tenho através dos estudos que a gente tem feito? Que o currículo paulista, ele prevê uma formação integral do menino, do aluno, não integral de tempo integral, né? Mas o integral na sua integralidade, em termos de socioemocionais, está falando muito, né, das competências hoje, acho que é a bola da vez até, né, a palavra socioemocional, e nesse sentido, eu vejo mais uma integralidade aí, né, para desenvolver nos alunos. Isso que eu resumiria o currículo paulista. Dentro de Geografia, que querendo ou não é a minha área, a gente acaba tendo maior curiosidade, aí, a gente não espera acontecer, né, a gente quer saber quer saber o sexo antes de nascer, tá ali ainda, né, e a gente já vai lá fazer ultrassom para saber. O que eu já percebi, assim, né, que hoje a gente tem aquela geografia, a gente tem uma geografia muito assim, né, física e humana, né, da geografia hoje, e o currículo paulista vai dar uma quebrada nisso, né? Eu percebi que ele vai ser uma geografia mais humanista, mais social, mais cultural,
que não vai ter essa, né? Hoje, geografia física, geografia humana. Então, assim, o que eu tenho percebido, acredito que ainda falta muito ainda para conhecer, que nem eu falo, a hora que a gente tiver que pôr a mão na massa mesmo, a hora que for implantado no ensino médio, que aí, né, a gente vai se debruçar sobre ele, aí eu acredito que a gente vai conhecer mais, mas hoje eu percebo isso, um currículo que visa a integralidade do menino, da formação do menino, né, não só no aspecto cognitivo, mas social, socioemocional, uma integralidade nesse ponto, e geografia já deu essa quebrada de física e humana. Hoje, né, tanto é que ciências humanas e sociais aplicadas, né, é essa a percepção que eu tenho. Trazendo, então, outros professores aí para a discussão, o que mais, não sei, a Karen... Sim, o que eu vi de diferente, assim, é que eles estão privilegiando muito as aprendizagens ativas dos alunos, né? Isso é bem visível no currículo. E ele complementa a BNCC, na verdade. Ele tem outras habilidades que não aparecem na BNCC. A questão étnico-racial, que eu achei bem legal, que tem no Paulista e não tem na BNCC. Explícito, tem implícito, mas explícito não tem. E a questão de gênero também é bem legal, porque é uma coisa que também não aparece explicitamente da BNCC e no currículo paulista tem, e hoje é tão importante, são duas questões muito importantes que a gente tem que abordar em sala de aula. E isso eu acho legal que desde o 6º ano você já trabalha com essas questões. Então, quando chegar no médio, eles já vão ter uma noção muito melhor do que eles têm hoje, por exemplo, sobre essas questões. Eu acho que uma coisa bacana que tem aqui para esse currículo é que o currículo paulista, ele já, desde o primeiro ano, né, os anos iniciais, a gente já consegue saber o que esse aluno está aprendendo, né? Então, a gente tem as ciências humanas no fundamental, ciências humanas sociais aplicadas para o ensino médio, né? Então, quem gostaria de colocar, ou filosofia, sociologia, algo mais, eu gostaria de destacar do currículo paulista? Essa tentativa, eu achei, assim, em teoria, ela se apresenta legal por ter esses temas integradores, né, e tentar trazer também essas questões dos valores socioemocionais, né, então a questão de convívio, de interação, das participações, da solidariedade, que é algo que, assim, até uma crítica que eu tenho, assim, até a ter simplesmente a sociologia no ensino médio, porque você já está ali com um sujeito formado, né, antes do ensino fundamental ele não tem nenhuma noção, assim, de nada parecido com a sociologia. Então, quando ele vai chegar no ensino médio, ele já está com uma mentalidade extremamente mais formada e muito difícil de você muitas vezes trabalhar algumas coisas. E que, por exemplo, nessas propostas, você vai sabendo como essas temáticas vão sendo trabalhadas, você tem uma melhor noção e uma melhor preparação, acho que, assim, nessa questão do fundamental e na transição, né, para a gente do médio. É super interessante essas pautas passarem, né, as questões identitárias fazerem parte do currículo, na forma como elas serão discutidas. A única coisa que me preocupa é assim, elas fazem parte do documento, mas isso já é um ponto positivo, isso é ótimo, isso assim, é um avanço muito grande na percepção do que é a educação em São Paulo, mas o que a gente vai ter que tomar muito cuidado é a partir daqui, né, próximos governos, como esses trabalhos serão conduzidos, quais as pessoas responsáveis por desenvolver, né, esse material, porque se ele vem, ele já existe, ele está aí, como ele será distribuído, como ele será trabalhado, quais são os conceitos que podem ou não ser discutidos, né? A minha preocupação é essa, como serão as políticas educacionais do Estado de São Paulo, apesar de uma forma ou de outra terem se mostrado, até de uma forma, eu dou o exemplo aqui em Jundiaí, quando a gente fala do município, eles trabalharem com uma concepção da pedagogia histórico-crítica, mas não aceitarem o nome. Eles querem trabalhar com a pedagogia porque acham ela muito boa, mas não querem associar o nome. Não é muito complexo. Então, a minha preocupação é mais essa, como esses elementos serão trabalhados. Mas sim, é um ponto importante. E a questão da filosofia e sociologia, desde o ensino fundamental, esses aspectos já poderem ser trabalhados dentro desse humanismo da geografia, dentro dessa percepção da história, de uma forma mais aprofundada em seus aspectos humanos, e não só a fatos, né, mas também nos aspectos humanos, é muito importante para a construção do caráter do indivíduo também. Alguns países que têm educação de ponta, isso não se trata só de números, a gente fala da percepção humana da sociedade, né, da percepção do indivíduo frente à sociedade, e algumas instituições privadas no Brasil, os alunos têm, a partir do 6º ano, filosofia e sociologia já. Então, isso ainda está
para nós agora isso ainda está sendo muito pontual, né? Ainda é uma sementinha que está sendo construída, mas que tem pontos muito positivos a serem trabalhados. Ainda assim, a gente vai ter que tomar muito cuidado para evitar que não se distorçam esses elementos e a gente acabe por perder esses avanços. Não, eu ia falar assim, que como a questão é depois, eu não sei como você vai dar no médio, mas essa questão de trabalhar por áreas, a gente também tem que ter essa questão de não perder esse não o distanciamento, mas essa questão de setorização mesmo das áreas. Então, saber, ter consciência do objetivo de área, né? Então, por exemplo, às vezes o mesmo campo da sociologia, da história, trabalham a questão, sei lá, da desnaturalização, mas eles têm as perspectivas específicas de cada um deles, né? Então, como vai ser trabalhado essas questões das especificidades de cada elemento, de cada disciplina, dentro desse grande guarda-chuva que seriam as humanidades, né? Essa discussão ela é fundamental, né, da gente estar trazendo, né, o que é o específico e o que é o da área. Então, a gente não pode perder de vista realmente, concordo, a especificidade de cada disciplina, né. Então, é claro que também tem a discussão aí que o Felício trouxe para a gente, a geografia e a história, ela pode sim estar trabalhando alguns temas no ensino fundamental, porque a geografia, a gente tem a geografia humana, né, que trabalha muitas questões sociais, né, então a gente sim trabalha alguns temas, mas a especificidade da disciplina, ela não pode se perder, ela é fundamental. Daí eu trago já uma próxima pergunta, né, no fundamental a gente tem a área de ciências humanas, mas para o ensino médio eles acrescentaram a área de ciências humanas e sociais aplicadas, né, qual que é a compreensão de vocês em relação a isso? O que mudou com esse termo? Foi só um termo que eles acrescentaram lá? Eu queria que vocês discutissem um pouquinho. Adriana, é aí Ou não que eu mudou acho... nada. Oi, é pode aí falar. Que eu acho que entra aquela fala minha anterior, que antes, né, era geografia, vou falar por geografia, né? Geografia física e geografia humana, né? E agora a gente já está sentindo, eu ainda não estou sentindo o que eu estou falando, eu não coloquei em prática ainda, né, no ensino médio, mas pelo próprio currículo, a gente já vê que hoje, fatos sociais aplicadas, já vai ser uma geografia crítica, né, já vai ter não só física e humana, já vai ter a geografia humanista, cultural, crítica, para despertar isso nos nossos meninos, né, a busca pelo saber, quem sabe aí a gente volta no nosso ATPC passado, a busca do querer fazer e desenvolver habilidades, né? Quem sabe aí a gente consegue. Eu percebo isso em geografia, pelos estudos que eu estou fazendo aí, pelas formações que a gente já teve, eu estou sentindo isso. Essa coisa do aplicado, é aquilo que o Felício falou, ela pode ter dependendo de quem fizer, pode ter dois lados. O aplicado, ele pode tirar a especificidade de humanas, que é o fazer pensar, né, sair do senso comum, porque vai ser aplicado, ele pode, né, como pode realmente usar para sair do senso comum. Então, vai depender de como vai seguir isso adiante, eu concordo com isso. Como vai ser interpretado isso? Na perspectiva, quando a gente fala de ciências humanas e ciências sociais aplicadas, a gente tem dois espectros trabalhando junto. Quando a gente fala de ciências humanas, a gente tem a ideia de história, geografia, sociologia, filosofia, antropologia, arqueologia. Quando a gente fala de ciências sociais aplicadas, a gente também lida com a questão dos interesses socioeconômicos. Então aí a gente tem envolvido ciências contábeis, economia. Será que isso de alguma forma vai ser trabalhado dentro dessas ciências sociais aplicadas? Porque aí a gente teria, além da questão da história, filosofia, sociologia, psicologia, né, os aspectos, ciências contábeis, por exemplo, elas entrarão nessa forma de se entender no ensino médio, os estudos, por exemplo, economia. Quando a gente fala de economia, a gente não está falando exatamente da questão financeira, da questão exata do cálculo, mas sim do aspecto humano, desenvolvimento de todo o trabalho humano em relação ao espaço, ao ambiente no qual ele ocupa, né? Teoricamente, se isso for bem feito, né, então a gente tem que ver o material, como será trabalhado, como isso será apresentado, quem está construindo, mais uma vez, os interesses políticos e econômicos, os quais permeiam tudo, né, e como será esse interesse. Mas de se perceber de uma forma, de uma abordagem mais ampla, né, de pensar numa abordagem sistêmica, a gente vai poder trabalhar aí vários aspectos de como se utilizar a questão das informações históricas e geográficas,
as questões sociológicas, o conhecimento, a filosofia, as questões socioemocionais, no desenvolvimento do ambiente no qual todos esses grupos, né, a questão identitária, por exemplo, como esses grupos estão inseridos, como o ser humano está inserido naquele meio ambiente e como as ciências humanas poderão, de alguma forma, validar ou não, ou garantir a sobrevivência ou não desses indivíduos naquele meio no qual eles estão ocupando, né, no qual nós estamos. Isso faz... não é só a questão geográfica aí, né, mas a questão histórica, a questão sociológica, a questão antropológica, né? Você precisa do espaço para que a cultura exista, né? Qual é a cultura que existe naquele espaço? Então, as ciências sociais aplicadas, ela tem esse outro lado, né? A questão da administração em si, do cálculo em si, de se pensar os interesses econômicos daquela região, daquele espaço, daquele complexo. E como isso poderá ser trabalhado no ensino médio. A questão das exatas, a questão de se pensar os números, ela não estará dissociada da área de humanas, porque aí as sociais aplicadas estarão presentes na questão da administração em si, da economia, das ciências contábeis, por exemplo, né? Eu acho que o Wagner quer falar alguma coisa. Wagner? Eu queria só aproveitar, para o professor que está aí nos assistindo, que não teve a oportunidade de ler o nosso currículo, porque o currículo do ensino fundamental, ele já está posto, ele é um documento que já existe, ele já é uma realidade. O que não tem ainda como realidade é a questão da aplicabilidade, como esse material, né, como esse documento, ele está sendo praticado isso na sua essência. E aí tem uma outra questão. Esse ano é o ano da implementação do currículo paulista para os anos finais, né? Só que aí a gente está diante de uma pandemia e que isso dificulta muito o nosso trabalho, ou seja, é um currículo novo que nos coloca, como a própria Conquista, a Eliana colocou, tipo assim, a gente já sabia de cor o currículo antigo, né? Página tal, enfim, e agora é um novo documento, então ele vai fazer com que todos nós precisamos nos debruçar em torno do documento. É importante que todos nós, enquanto professores, mesmo que você não tenha ainda o material do ensino médio, não faz muito sentido um documento que preza a educação integral como a sua essência, né, de verificar o aluno desde o ensino infantil até a sua escolarização no ensino médio, chegar no ensino médio ter esse quebra. Né? É claro que essa aplicabilidade do documento teórico aí é uma outra questão, mas o documento teórico ele já existe e aí precisamos, aí eu vou clamar para todos vocês, leem o documento que já está inclusive na EFAP, tem os materiais lá, deem uma lida nas ciências humanas para o ensino anos finais. E assim, coisas que quando nós tivemos uma formação, né, Adriana, e o Laércio e a Pátia, nós fomos para São Paulo, lá no ano passado, para poder falar sobre o currículo. E eu, obviamente, eu também não sabia disso. Quando a gente via habilidade de História e Geografia na terceira série, no terceiro ano, na verdade, né, dos anos iniciais, falando de quilombos, falando de uma questão crítica, você fala, nossa, mas então, porque não tem aquela fala que quando o aluno chega no sexto ano, esse aluno não sabe nada. Mentira! Ele tem dentro do documento, pelo menos esperado, que ele aprenda uma série de questões que são inerentes às nossas humanidades. É claro que talvez ter um professor generalista, ele não consiga dar conta da especificidade da disciplina, mas esse aluno ele já teve mais ou menos um contato inicial aí com essa questão da criticidade, que ela é inerente às nossas áreas, que vai ser desenvolvida ao longo da escolarização básica, tá? Para que esse documento teórico ele não se perca na nossa prática, né? É isso que é importante a gente colocar aí para nós refletirmos. Acrescentar, Wagner, então a gente tem um currículo anos iniciais e finais, ele já está colocado, e é importante que mesmo os professores que não dão aula no ensino fundamental, que só dá aula, né, que só tem aula no ensino médio, que tenham, né, conhecimento desses princípios, né, que nem a gente já falou aqui, os princípios do currículo paulista, eles são os princípios, elas são concepções tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Então, dando continuidade, a gente, para finalizar aqui o nosso Café com Humanas, a gente tem aqui uma pergunta sobre, agora especificamente, do currículo de Geografia e de História, né? Então, assim, daí eu queria que a Eliana, ela falasse um pouquinho o que ela percebeu, comparando o currículo aí do Estado de São Paulo do ensino médio, né, o preto e branco,
com o currículo paulista. Não sei se o que você sabe, né, alguma coisa que você já viu, o que você gostaria de falar, assim, rapidamente? Pelo fundamental, né, aquilo que a gente estava falando, que ele já existe, eu acho que a gente vai domina mais quando você coloca em prática, e como eu ainda só fico no médio, eu ainda não tenho essa prática do currículo, mas a gente tem os estudos, as formações já sobre o currículo paulista, a gente tem que repassar isso para os professores na escola. Eu percebo que assim, vai ser uma relação sociedade e natureza. Isso, para mim, eu acho que ficou bem claro, eu acho que vai bem com a fala com que o Felício falou, de tudo que ele fez, de tudo esse, né, a sociedade, a economia, então, assim, da natureza, eu acho que vai ter e como o Wagner disse, não tem porquê no fundamental seguir uma linha e chegar no médio, né, acabar, né, que deu para perceber até hoje, do que está rolando no fundamental, e o que a gente espera ali, ser concretizado no médio, é uma relação muito grande, sociedade e natureza, eu acho que vai ser em torno dessa relação, e eu acho que a gente vai ver uma nova geografia. Eu acho que a gente vai ter uma geografia contemporânea aí, para a gente quebrar paradigmas, né? O que é só... Eu gostei muito da fala do Felício, acho que ele respondeu melhor que eu, hein? Viva Newton Santos, né? Viva Newton Santos. Né? Eu acho que sim. Essa resposta é o Ctrl+C, Ctrl+V da fala do Felício, porque assim, não é hoje, nós vamos perceber que o currículo de geografia, de humanas de uma forma geral, né, que ele vai abordar essa relação sociedade e natureza, né, eu percebo isso, ainda falta a prática do médio, né, mas, assim, pelos estudos e pelo que a gente tem visto e realizado com relação ao currículo paulista e o que a gente está percebendo, que nem o Wagner falou também, uma pena que fundamental também foi implantado e pandemia. Então, a gente também não sabe se o resultado vai ser... Não vai ter como a gente falar, né? Foi legal, não foi. Querendo ou não, esse ano é um ano muito atípico, mas, assim, eu percebo isso. Sociedade e natureza, uma geografia contemporânea surgindo. Karin, gostaria em história comentar alguma coisa? Sim, como a gente falou, né, como teve a pandemia, a gente implementou totalmente, mas já estava, né, no ano passado já foi transição, então a gente já estava começando a trabalhar, e o que eu percebi, que até a gente viu na formação, tudo, é que a gente vai ter, um recorte cronológico ainda, história ainda mantém cronológico, se bem que pelo médio, pelo que eu percebi, vai ser mais temático do que cronológico, só que ele é cronológico com recortes, ele tem algumas partes que são temáticas nesse meio, então você sempre está comparando as sociedades. Então, por exemplo, na questão da mulher que eu cheguei a trabalhar o ano passado como transição, você já compara a mulher na Grécia, em Roma, na Idade Média, então você já começa a ter um pouquinho mais do temático do que apenas só o cronológico. E eu, assim, acho que é um avanço muito grande, porque na cabeça da criança ela para de separar aquelas coisas como coisas muito distantes, ela começa a aproximar mais da realidade. Então faz mais sentido para a criança. Isso no caso dos pequenos. E se do médio, pelo que eu li, pelo que eu estudei, se for esse mesmo, vai ser temático, vai ser mais fácil ele fazer os links, né? Vamos usar de tecnologia, os links com a realidade, os links com o que ele está vivendo. Então, eu achei esse lado bem legal, avançado. E essa parte, né, como eu falei, questão da mulher. Então, já é um avanço a gente trabalhar a questão da mulher, a questão dos excluídos, que a gente não falava antigamente. Né, eram os excluídos da história, então eles não mereciam ser falados. E hoje não, eles são o foco da história. Que é o ideal, isso já é antigo demais, né? Desde a escola dos análises se fala disso, e só agora está implementando na escola. Então, mas é um grande avanço. Gente, a discussão foi muito bacana, a gente queria ficar mais tempo discutindo a nossa área, são momentos raros, né? Espero que a gente consiga aí, até o final do ano, bater mais papo, falar um pouquinho sobre a nossa área. Se desse tempo aí, só ia complementar, né? Acho que até um pouco também respondendo a outra pergunta que a Adriana tinha colocado da questão da ciências sociais e ciências sociais aplicadas. Se a gente olhar até no próprio material de formação nossa do ensino médio, a gente vê um pouco dessa divisão que as professoras também colocaram, né? Que é a questão do tempo e espaço, política, trabalho, indivíduo, natureza, essas categorias que são categorias genéricas das ciências humanas, que aí vai trazer essa questão da
complementariedade. Então, por exemplo, a história seria, por exemplo, promoveria, sei lá, desnaturalização ao longo do tempo. A geografia pensaria sobre a questão do espaço, né? Então, como que estranhar o espaço que se vive, né? A sociologia, a filosofia entraria nesse tempo e espaço. E a aplicabilidade, depois a gente, até no próprio material, a gente viria que entraria aqui, né? Na questão da investigação científica, do empreendedorismo. Então, o Felício também tá certo de falar dessa questão, por exemplo, econômica que entraria. Porque também é uma vertente que entra agora no ensino também, a questão do empreendedorismo, a questão de processos criativos, de mediação. Então, essa aplicabilidade entraria nesse sentido, né? Então, como que a gente pega essas teorias das humanas, né? Que são tidas como, muitas vezes, de outras áreas como supérfluos ou apenas teorias, e como que a gente otimiza ela, né? Objetiva elas no nosso cotidiano, né? Então, entra aí, acho que nesse quesito dessa aplicabilidade das ciências humanas, né? Para a gente falar um pouquinho mais sobre as competências, né, da área de humanas e da disciplina de geografia, a gente vai assistir a aula da professora Eliana Conquista. A gente vai assistir um trecho, né, que é muito bacana a aula, mas a gente não tem, como a gente não tem todo o tempo, a gente vai assistir um pedacinho da aula e a Eliana vai conversar um pouquinho com a gente sobre a aula. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos falar de cidades. O nosso tema 3 do caderno do aluno, a formação e a evolução da rede urbana brasileira. O que nós temos que entender? As cidades brasileiras, elas hoje umas oferecem mais, outras oferecem menos serviços. Primeira coisa, a gente tem que entender que dentro desse oferecer mais ou menos serviços, nós temos também cria-se uma confusão com cidades mais e menos importantes, e aí a gente pensa no sentido de cidades maiores ou menores. Não é bem nesse sentido, a gente não vai falar das cidades brasileiras, da hierarquia que tem dentro uma classificação hierárquica de importância. A gente não pode se ater a tamanho, e sim a diversidade de serviços que essas cidades oferecem. E serviços não são necessariamente empregos, certo? A gente está falando o quê? Diversidade de serviços no sentido de, eu tenho um aeroporto, eu tenho um hospital, eu tenho faculdades, eu tenho área de lazer, shopping centers. Então, assim, nesse sentido, diversidade de serviços, ok? E aí, assim, no nosso caderno do aluno, tanto do professor, né? A gente tem que fazer umas análises assim. A gente conhece São Paulo? Quando eu falar assim, São Paulo, a gente conhece? Fala para mim uma música que lembre São Paulo. Fale para mim de um ponto turístico de São Paulo. O que você sabe de São Paulo? Normalmente, a gente vai saber falar alguma coisa de São Paulo, né? Mas assim, a gente fala, é porque a gente mora aqui do lado, a maioria já conhece São Paulo. Não é assim. Se, por exemplo, se eu fizer essa pergunta para os alunos lá do interiorzão de São Paulo, lá da cidade da minha família, todo mundo vai saber. Pode não ter conhecido ali presencialmente São Paulo, mas sabe o que é São Paulo, o que tem em São Paulo, mas só lá no interior do estado? Será que se eu falar lá no Acre, que o Acre existe, será que se eu falar lá no Acre, fala alguma coisa de São Paulo, as pessoas não conhecem, já ouviram falar? Será que se eu falar lá na Europa, o pessoal já não conhece São Paulo? E aí, assim, por que São Paulo, independente de morarmos próximo ou não, todo mundo conhece? O que tem em São Paulo que faz com que ela seja tão conhecida? Aí eu volto lá na fala inicial. É a quantidade de serviços que a cidade de São Paulo tem a oferecer, né? Tanto é que São Paulo é classificada aí como uma grande metrópole nacional e uma cidade global. Já já a gente chega lá. Aí, outro assunto que a gente tem que ver é que, na época da industrialização, lá no capítulo do caderno do primeiro bimestre, quando a gente falou de indústria, a gente viu que a indústria, ela gerou algumas aglomerações aí em algumas cidades, principalmente no nosso país, vamos falar do nosso país, São Paulo e Rio de Janeiro, e BH também.
as indústrias de base que surgiram no Sudeste fez com que muitas pessoas se dirigissem para o Sudeste, principalmente o entorno de São Paulo, cidade, eu não estou falando de estado agora, o entorno da cidade de São Paulo, em torno da cidade do Rio de Janeiro, em torno da cidade de BH, em busca de emprego. Aí, o que aconteceu com essas cidades? Essas cidades foram recebendo um contingente populacional muito grande, elas foram crescendo, opa, chegou a cidade vizinha. Vamos pegar aí São Paulo e Guarulhos, por exemplo. Chegou o limite ali de município, já atravesso uma rua, eu estou lá em Guarulhos. Quando a gente vê na Grande São Paulo, o que a gente percebe? É muito comum eu estar de um lado da calçada São Paulo, atravesso a rua, eu estou do outro lado da calçada, Guarulhos, outra cidade. Porque as cidades, aí tem um nomezinho técnico que a gente tem que usar. Elas se conurbaram. O que é conurbar? Elas, vamos falar meio feio aí, popularmente, elas se emendaram. Elas, se a gente sobrevoar hoje a Grande São Paulo, você olha assim, é uma mancha urbana única. Para a gente fazer uma conversa em relação à sua aula, a gente está fazendo um bate-papo, né, e a gente vai usar, na verdade, aí o seu trabalho, né, para a gente conversar um pouquinho sobre o tema da TPC, né. Tem aqui algumas habilidades, né? Então, analisar o papel do meio técnico, científico e informacional nas mudanças dos processos de hierarquização urbana no Brasil e outras aqui habilidades, né? Daí eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o objetivo dessa aula, quais dessas habilidades, eu li uma só aqui, né? Então, eu gostaria que você falasse, então, um pouquinho sobre essas competências, habilidades, se a gente for comparar, por exemplo, com as competências gerais. Bom, assim, Dri, que eu acho que não é o ideal. A aula que eu preparei, por exemplo, eu não acho que seja o ideal, só que eu acho que a pandemia, a suspensão, foi o real que deu para montar, porque, assim, numa sala de aula seria diferente, que nem ali, a hora que eu falo a pergunta lá, né, que é a proposta do caderno, né, para a gente falar de São Paulo. Aí seria o legal, é uma sondagem, é um bate-papo com o meu aluno. Aí no vídeo eu mesma falo, eu mesma respondo, né? Então, assim, eu não tenho a interatividade do aluno. Então, falar que é o ideal, não, foi o real, foi o que eu consegui, pensando, que nem eu falo ainda, acho que na prática ainda falta, a gente está aprendendo muito, né? A gente pode melhorar, obviamente, mas assim, o que eu estou fazendo? Eu gravo uma aula onde eu tento não ser muito extensa, para o menino não desistir, focando as principais habilidades do tema. Depois eu lanço slides, eu tenho um blog meu, um canal do YouTube, aí eu posto a aula no canal do YouTube, posto no blog, vinculo slides, eu coloco no Classroom, eu coloco no Drive da escola para os meninos assistirem toda essa indicação. E aí, assim, tem todas as habilidades e competências nesse vídeo. É um vídeo, esse eu não me lembro, acho que ficou 18, 19 minutos, não me recordo agora. Tem todas? Não, não tem. Tem todas as competências? Não, não tem. Porque senão fica uma coisa muito extensa. Então, o que eu pensei? Nessa aula, principalmente, eu abordei no vídeo em si, né? Eu abordei duas habilidades, analisar o papel que você falou do meio técnico-científico, quando eu falo ali de serviços, diversidade e tal, e depois analisar o papel de São Paulo como grande metrópole nacional e como cidade global. O vídeo mais para frente, eu volto a falar das metrópoles, falo de novo de cidades globais, de megalópole, eu falo disso mais lá na extensão do vídeo, só que assim, falar que eu abarquei tudo, não. Eu estou tentando dividir. Um pouco de habilidades e competências vão lá no vídeo, outro pouco está lá nos slides. A hora que eu peço para o menino desenvolver o caderno do aluno, as páginas, e eu estou fazendo assim. Aí eu vou copiar a fala da Karen da TPC passada. Eu pego as habilidades que eu tenho que contemplar nesse tema, eu transformo em questões e vejo uma avaliação nessa habilidade, né? E aí eu crio regras para o meu menino fazer, para o aluno fazer a minha pesquisa. Então, assim, eu coloco para eles, está tudo no blog também, quais são as pesquisas que vão valer nota. E aí, o que eu faço?
na pesquisa X tem que ter isso, 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 isso. Porque quando ele for contemplar aqueles itens, automaticamente ele responde uma habilidade. E determinadas, em cada etapa, determinadas competências e por aí afora. É assim que eu estou fazendo. Eu estou tendo um respaldo bacana, uma média de 80% dos alunos do primeiro bimestre eu consegui noturno, a gente tem que pensar assim, né? Outro público. Noturno, menino trabalhador, né? Essa é uma aula do segundo ano, mas que nem assim, no terceiro é uma aula só, né? Então, assim, a gente sabe que eles trabalham, a gente sabe que é outro público, né? Então, quando eu falo assim, olha, eu tive 80% de avaliações positivas no primeiro bimestre, eu estou feliz, estou muito feliz. Eu tenho uma média de 300 acessos no blog por semana, eu tenho 210 alunos, então, assim, 300 acessos, estou no lucro também, entendeu? Então, assim, eles assistem tudo, o vídeo? Talvez não, será que eles acessam mais o slide? Então, assim, eu estou tentando mobilizar recursos diferentes para tentar abarcar o máximo possível de habilidades. É dessa forma que eu estou trabalhando. Além do caderno do professor e assistindo essa aula que você gravou, né, de 15 minutos, deu 15 minutos essa aula, a gente consegue exatamente enxergar o caderno lá do professor. Em alguns momentos que você poderia estar fazendo uma interação ali com eles, fica um pouquinho mais difícil. Se não for uma aula assim, né, que você consegue discutir ao vivo, assim, fica um pouquinho mais complicado. Aquela parte da música, se eles conhecem alguma música, se eles conhecem algum ponto turístico, né? Que é uma coisa bem bacana. Eu ia cantar para eles, eu gosto de cantar na aula, assim, mas no vídeo, vai no YouTube, fica feio, né? Na aula fica entre nós ali 30, vamos cantar, né? Ipiranga com a São João, eu já ia fazer uma graça. Mas assim, a gente perde, né? O distanciamento, a gente acaba realmente querendo, ou não, a gente perde um pouco o gostoso da aula, né? Mas foi eu para fazer, e eu acho que tá, mas tá legal. Eu não tenho do que reclamar, não. Pensando nesse movimento que você fez, né, a gente já articulando, por isso que é importante a gente pegar esse currículo, embora seja o preto e o branco, a gente articular com o que está acontecendo agora. Então, a gente já tem as 10 competências, a gente já tem as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que até 2030 a gente tem aí algumas ações a serem feitas e que tem que ser compartilhadas na aula de geografia, acho que não só de geografia, né, mas pensando que aqui a gente está discutindo geografia, achei fundamental essa sua ação. E quando a gente fala de competências e habilidades, daí entra também a questão da ação, né, falando em ação, porque assim, lembrando que a habilidade, ela tem duas partes, a gente tem a parte do verbo, né, que é o identificar, o analisar, né, o relacionar, que daí é a ação do aluno, né, e a gente pega, então, numa aula assim, a gente consegue pegar o tema da aula, a gente pega lá o tema na habilidade, então o tema é o conceito de metrópole, é de cidade global, né, é o meio técnico científico informacional, então a gente trabalha isso, e a gente tem a questão do verbo, né, lá na habilidade, então, por isso que eu falei, as atividades, né, a gente tem as atividades do caderno do aluno, eu dei uma olhadinha lá, né, no primeiro momento tem aquela tabela, né, ele vai analisar uma tabela sobre população, né, eu não sei, uma pergunta que eu ia te fazer em relação às atividades, se você está trabalhando aquelas atividades do caderno do aluno, ou além daquelas, mais algumas, para estar contemplando essa aula que você deu. Então, eu faço o caderno do aluno, né, eu deixo como dever aí a realização do caderno do aluno, e eu peço as pesquisas lá, que aí eu vou elencando regras, tem que ter isso, para tentar fechar o máximo possível das habilidades, o desenvolvimento das habilidades. Eu transformo, aí eu estou copiando a Karen, eu transformo a habilidade numa avaliação, o que ele precisa saber para desenvolver. Aí eu coloco lá nas regrinhas, e eu faço uma tabelinha de regrinhas, a nossa pesquisa tem que ter isso, para tentar fazer o menino, mesmo que de uma forma autônoma aí em casa, conseguir fazer a busca dessas regras para contemplar as habilidades. É isso que eu tenho feito. Então, para finalizar aí, senão o pessoal vai me enforcar, mas assim, a gente
essa discussão das competências, das habilidades, da defasagem é uma questão muito importante, porque que não é fácil. O momento do aluno desenvolver habilidade é na atividade, né? Então, assim, a gente percebeu que nos cadernos dos alunos aí, principalmente do ensino médio, são poucas atividades. Então, às vezes tem 1, 2, 3 atividades, né? Então, é importante a gente estar pensando, além dessas, o que a gente pode estar acrescentando para trabalhando essas habilidades. Eliane, eu agradeço, tá? A sua proatividade participando. Eu espero ter contribuído, quero agradecer a presença da fala dos colegas, aprendi bastante também com eles, os PCNPs, agradecer vocês também pelas formações que vocês oferecem, e os colegas, que sempre bom trocar figurinha, e aprendi bastante hoje com eles. Bom, agora eu vou trazer aqui para a roda para nós conversarmos com a professora Karen, a professora de História. Nós vamos colocar, antes de nós iniciarmos, nós vamos colocar também uma aula síncrona, né? A Karen teve uma aula com o pessoal lá do Deolinda, é uma aula de 45 minutos, mas por uma questão de tempo eu vou fazer um recorte, de colocar uns 3 minutinhos, e depois, quando a gente terminar de ver esse vídeo, a Karen vai explicar mais ou menos a intencionalidade dela com essa aula. Tá? Né? Eu assisti esse meme, eu achei perfeito, gente. A diferença de Atenas e Esparta. Esparta, não dá bem claramente essa diferença, eu achei que dá muito tudo a ver. Adorei esse meme. Porque Esparta, né? E Atenas. Mostrou bem a diferença dos dois. Aí tem um que é meio preconceituoso, mas é legal também. Colou. Certeza que foi Esparta no Facebook. Não. Chama História Lucense, gente. Eles só fazem meme de história, que eu amo. Eu dou risada direto. E esse também é bem legal. Mas o que acontece? A gente viu que tem uma grande diferença entre Atenas e Esparta, não viu? E as duas estão ali no poder. E aí vai iniciar o chamado período clássico. O que é esse período clássico? É o período que a Grécia vai começar a entrar em guerra. Até que eles estavam lá tudo bonitinho, pacificamente, sobrevivendo nas cidades-estado. E aí o que acontece? Algum momento não ia, essa paz toda não ia durar muito, né? A gente sabe que nunca acontece isso. E antes de começar, a habilidade é a mesma do centro de mídias, não é essa, Jonathan, que ela falou? É essa mesmo, negócio. Só o Jonathan. O Jonathan e Miranda do primeiro B, que estavam assistindo, só os dois falaram oi pra mim. É a mesma. E agora eu vou fazer uma perguntinha, quer dizer, na verdade são duas, eu quero que vocês respondam. O que é uma guerra para vocês? Um monte de gente batalhando. Um monte de gente. Quem é que joga sabe o que é uma guerra? Um conflito, certeza. Conflitos. Conflitos, mais alguma coisa? Brigas. E quem ganha com uma guerra? Quem será que ganha quando acontece uma guerra? O vencedor. Que é mais forte. Será? Guarda essa pergunta. Quem ganha com uma guerra? Quem ganha com uma guerra? Pedro, olha uma pessoa agora. Pense. Quem vencer? Todo mundo acha que é quem vencer, será? Eu sei o que ganha com uma guerra. Quem ganha? Mortes. Diminuição da população. Quem ganha com uma guerra? Quem ganha? Essa pergunta que não quer calar. Quem ganha com uma guerra? Quem ganha? Ganha um monte de coisa útil, na real. Acontece muita coisa. Nossa, diminuir a população já está diminuindo com o coronavírus. Não precisa de guerra mais. A ideia aqui a aula, obviamente, ela dura aí os 45 minutos, na verdade 48 minutos, porque a aula hoje são 7 tempos, né? Uma aula síncrona,
né? A professora, ela por meio da sondagem, né, estimulando que os alunos respondessem por meio daqueles questionamentos, né, colocando desde o início a intencionalidade com aquela aula. Né? Fala um pouquinho para a gente como que se deu essa aula síncrona, né? Qual é o feedback que você tem tido desses alunos? Conta um pouquinho da sua prática lá no Deolinda Copelli, por favor. No Deolinda, a gente resolveu, né, junto com a equipe gestora, fazer essas aulas síncronas, porque está tendo, assim, um retorno muito baixo das atividades. A gente está numa periferia, a maioria já não tem acesso fácil à internet, e aí os que estavam fazendo, eles começaram a desanimar. E eles falavam, não, a gente sente saudades de ouvir o professor falar com a gente, conversar. Porque como é uma escola de tempo integral, que a gente até estava comentando na TPC passada, a gente tem um bom relacionamento com os alunos. E eles sentem falta de ter esse contato, esse debate mesmo. E aí surgiu essa ideia das aulas síncronas. Não foi fácil, a gente ficou bem nervoso no começo. Nossa, parecia que estava entrando 20 anos de escola, como se estivesse entrando a primeira vez em sala de aula. Foi bem essa sensação a primeira aula. Mas depois a gente vai tendo um retorno bom. Adoro usar meme, porque eu acho que é bem da realidade. No final dessa aula virou um meme, criaram um meme nessa aula, Sim. Que eu até brinquei, depois virou um meme, depois até mando. Porque eu acho que é bem da realidade deles. E como eu falei, a nossa preocupação é não perder o contato com esses alunos. E assim, no caso assim, do caderno do aluno, do professor, ele foi feito para uma aula presencial. Agora que está tendo mais as aulas síncronas, assim, não sei se vai vir de terceiro bimestre, daí talvez eu pense em usar. Mas no primeiro momento deu para aproveitar só algumas coisas, infelizmente. E assim, a gente tem a aula síncrona, a gente tem o centro de mídias, que infelizmente, eu não sei, né, eles se perdem muito nesse centro de mídias, até por estar meio, né, uma coisa mais distante ainda deles. Uhum. Mas eles, né, a gente cobra que eles assistam, porque a gente tenta trabalhar junto as duas coisas. E também a gente manda umas atividades pelo Google Forms para eles fazerem. Uhum. Para ser mais rápido deles conseguirem abrir num celular, né, que a maioria é pelo celular. E no começo, antes de ter essas aulas 5, a gente mandava umas videoaulas gravadas, que era pior ainda, que eu até estava brincando. É horrível, gente. E, assim, a gente não está acostumado a ser youtuber, e a gente acaba tendo que virar youtuber. Mas nessas aulas síncronas o retorno melhorou, o retorno das atividades aumentou muito. Deixa eu aproveitar o gancho da sua resposta. Você falou que não é somente você, é a escola toda. Explica para quem está nos assistindo como que funciona a dinâmica da escola. Foi feito um horário, né, especial que não casa com o horário do centro de mídias, né, teve essa preocupação. E os alunos têm de 3 a 4 aulas por dia. Como é uma escola de tempo integral, eles têm mais horário de estudo, então a gente teve essa chance de abrir mais isso. E todos os professores estão dando aula síncrona agora, todos. E acontecem uma vez por semana? Uma vez por semana. Então, todo professor, independente, por exemplo, português, matemática, é uma vez por semana? Uma vez por semana, todo Legal. Professor. Eu também sou de tecnologia, que é uma aula por semana, eu também tenho eu tô tendo as minhas aulas, é até legal, porque eu tô conseguindo daí desenvolver o caderno do aluno com eles, porque eu tô tendo a minha aula normal. Bacana. E assim, uma outra questão, Karen, que é importante você falar, é que nenhum material foi feito para um ensino à distância. E quem fala da questão da implementação do ensino à distância é uma questão de falácia, porque assim, não tem condições. A gente percebeu, inclusive agora, se existe um grupo político, um grupo de economistas, sei lá, que queira, né, de repente implementar essa questão do ensino à distância, se mostrou um verdadeiro fracasso, porque a gente está notando, é complexo. O professor Sim, ele é O professor ele é insubstituível. Por mais que nós tenhamos inúmeras ferramentas que podem sim facilitar a aprendizagem, mas o professor, como mediador desse conhecimento, ele é insubstituível. Então é muito complexo falarmos desse ensino remoto por conta dessas desigualdades que são, infelizmente, inerentes ao Brasil. Né? Tudo que nós estamos fazendo, estamos tentando, é uma medida de contenção de danos. Vou pegar a fala do professor Samuca, que falou numa TPC anteriores, né? Tudo que tem sido feito
né? É para conter danos, né? Porque o problema ele já está posto. E, infelizmente, esse problema ele vai acentuar mais ainda essas desigualdades. Então, nós, enquanto mediadores, vocês, colegas que estão nos assistindo, eu só posso desejar a todos vocês, nós, colegas de profissão, muita força, muita união, para que a gente consiga ultrapassar esse problema que tem sido cada vez mais complexo. A ideia da nossa TPC é para trazer um pouquinho de, sabe assim, acalento, tipo assim, olha, vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui para que a gente não acirre mais ainda essas desigualdades que são presentes cada vez mais no nosso país. E eu fico muito feliz, Karen, eu entendo completamente, porque nós não somos youtubers, muitas vezes você ser posto diante de uma câmera traz um pouco de desconforto, né? Você se sente muito vulnerável, porque você, assim, é que nem aquela história, você que é professora coordenadora, né, Karen? Muitas vezes, a observação de sala de aula, que é um papel do coordenador, ela tem que estar ali a serviço da formação continuada. E muitas vezes acontecem de pessoas, eu não vou generalizar, mas ainda acontece, de escolas que não acontece isso, porque às vezes o professor fica intimidado, não quer que o coordenador faça essa observação. Quando você grava um vídeo, a tua aula está exposta para todo mundo. E ali você fica, às vezes, muito assim desconcertado, você fica inseguro. E eu estou falando isso por experiência própria, porque nós fazemos uma formação aqui para 70 escolas, não é uma tarefa fácil. Como que você vai conseguir? E os recursos também são limitados, do mesmo jeito que acontece nas escolas. Mas é muito legal, assim, a sua prática. E eu vou pedir para você, Karen, tá vendo? Não me dê a palavra que eu falo pra caramba, né? Mas assim, eu vou pedir para você, se possível, deixar que a gente... Eu vi que você mandou um plano também para nós, né? Você tem como compartilhar aí para mostrar o plano, para a gente falar mais ou menos da estrutura, da organização dessa aula que a gente viu, só um recorte pequeno? Você consegue compartilhar daí? Deixa eu ver aqui se eu consigo, peraí. Se não tiver fácil, eu tenho aqui também, tá? Oi, aí. Todas as disciplinas, todas, isso também é uma organização da escola, né, que só tem que agradecer, né, PCG, né, os outros PCAs, porque né, em conjunto, todos os planos, eles são mandados assim, então o aluno, ele também tem acesso ao plano, até para ele saber o que vai acontecer. Legal. Então tem a data, a turma, e a gente também fez esse combinado, né, habilidade aqui para ele, né, a data para entregar, e a gente fez esse combinado de entrar no Forms. Por que isso? Porque por causa mesmo do celular, ele é mais fácil de você visualizar do que outras formas, né? Uhum. E daí aqui a gente fala um pouquinho do que foi passado. Como eu falei, eu sabia que ia virar figurinha, eu fiz a minha própria figurinha, assim, eles não têm que perder tempo fazendo, que é uma coisa que assim, eles não perdem. E qual foi a ideia? Realmente estruturar. A gente está trabalhando com a Grécia e cada atividade eu fui dando algum tema da Grécia e na aula síncrona eu dava um pouquinho da parte teórica mesmo, que na atividade a gente não consegue abarcar muito bem. Uhum. E na atividade em si que já é desse jeito que eu falei. Deixa eu ver se ela vai abrir agora. Foi. E aí, durante as aulas, daí eu peguei justamente nesse sentido, até para quem não fosse assistir, que eu fiz a pergunta, né, o que é uma guerra, né, quem ganha com uma guerra. E aí eu peguei aqui algumas manchetes sobre as guerras que acontecem agora, né, sempre, né, aquela coisa do passado e do presente, né, para eles identificarem e verem quem que ganha, quem que é o grande beneficiado com as guerras hoje. E aí depois, assim, fazendo eles pensarem, né, que né, todo mundo sabe quem ganha com a guerra, né? Uhum. Quem ganha com a guerra, professores? E aí, Felício? Ó, o grande mercado das armas, né? Os interesses econômicos sempre batendo na porta dos acontecimentos, né? Eu diria a reconstrução do Afeganistão. Que a relação de poder não é aquela coisa evidente, que você viu que no começo lá na hora que a gente conversou, sabe? Não, quem ganha na guerra é quem vencer. E normalmente não é só quem vencer, tem outras coisas por trás da guerra. Que é justamente o que vai acontecer na Grécia. Quem foi o grande vencedor não foi. Eu passei um trechinho, né? Coloquei um trechinho do 300 que eles adoram, né? Eles conhecem, já faz parte do imaginário deles.
E aí quem saiu ganhando das guerras, né, de cada uma das guerras. Então, do primeiro momento, que foi de onde saiu o meme, né, que falaram sobre Atenas, né, quando foi feita a Liga de Delos, aí eles responderam. Então, foi tudo para levar eles a chegarem e identificar onde que estão as relações de poder durante as guerras. Então, tudo em cima da habilidade, foi aquilo que eu falei. Nossa, então, as perguntas já são feitas para isso. Aí vai na do Peloponesa. Até eles chegarem que, na verdade, depois de todas essas guerras, quem saiu ganhando não foi nem Atenas nem Esparta, foi a Macedônia, que aproveitou para invadir. Então, foi essa a intenção da aula. E para eles chegarem a isso tudo, eu vou construindo passo a passo, até para ele sozinho ele conseguir chegar nisso. Muito legal, viu, Karen? Assim, é claro que é só um recorte da sua prática. A ideia da TPC hoje era essa, era evidenciar, trabalhar por competências e habilidades dentro da nossa prática, né? Porque para não ficar só na questão de falar, mas vamos colocar concretamente como que é feito isso. E é realmente gradativo, né? Se a gente for pegar na fala inicial, que fala do Bloom, né? Que você tem que trabalhar do micro para o mais complexo, né? Eu preciso, para eu poder colocar meu aluno para analisar algo, ele precisa que minimamente ele identifique, que ele reconheça, que ele compare, que ele consiga distinguir conceitos que são distintos. Então é importante que a gente tenha um olhar atento a este verbo, né, essa ação e o saber fazer deste aluno, para que a gente consiga aí, por meio de atividades, a gente consiga fazer essa escadinha. Por isso que muitas vezes vocês devem ter visto lá na fala do próprio secretário das habilidades essenciais, né? Porque é muito difícil trabalhar as habilidades que muitas vezes são estruturantes, mas são habilidades complexas para serem desenvolvidas remotamente. Então a gente tem que trabalhar com a habilidade essencial, e mesmo assim, dentro das essenciais, existem também as habilidades que são complexas, então fica mais difícil ainda o nosso trabalho. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês, ficamos muito felizes, assim, de verdade, parabéns para todos vocês. É importante que a gente dê luz e voz aos nossos excelentes talentos que nós temos diante de uma política que muitas vezes desvaloriza a nossa profissão. Eu só tenho a agradecer vocês, dê as suas contribuições finais para a gente ir finalizando aqui na nossa reunião de hoje. Obrigado, Wagner, professora Karen, Adriana, o Felício, todo mundo que participou com a gente aí desse ATPC. É legal a gente ter esse momento aí de a gente compartilhar a experiência, compartilhar também, muitas vezes, sentimentos, né, que a gente também trabalhou aí em escolas iguais, mas em tempos diferentes, nós aqui, professores, então é legal você ver essa mudança, essa forma de trabalhar, e saber que dá certo, né, saber que também existem pessoas que estão ali batalhando, mesmo com toda essa questão, essa força que muitas vezes a escola, a própria educação sempre foi deixada de lado, mas que é possível, minimamente a gente consegue aos passos aí, mudando um pouco da realidade dos nossos alunos, tentando um pouco tornar interessante, tornar aquilo de uma forma acessível, e não perder a esperança que a gente consiga, né? Que por mais que muitas vezes as adversidades nos coloquem em situações, mas que a gente dá conta aí das coisas, e que a gente pode contar com nossos amigos aí, né? Professores e tal, aqui para a gente conseguir caminhar, né? Agradeço pelo convite e pela tarde aí de conversa. Muito obrigado pela atenção, pelos elogios, pelo trato, com a forma como vocês vêm fazendo isso e falando com a gente, né, essa receptividade bacana, essa demonstração de carinho e amizade. A gente sabe que é um período muito complexo e, assim, a gente respeita aqui o isolamento por não precisar sair, né? A gente sabe que vocês precisam sair, então se cuidem. Quem tiver tendo que sair, por favor, muito cuidado, porque isso é sério, não é brincadeira, a ciência não está mentindo. E do principal, assim, vamos acompanhar. Quem está vendo a gente, provavelmente nesse momento as decisões sobre o Fundeb já foram tomadas, então vamos ter muita atenção daqui para frente com tudo que vai acontecer com a educação. Tá? Obrigado pela atenção, obrigado pelo cuidado, pela forma como vocês vêm trabalhando. Parabéns para os nossos colegas que estão de parabéns, isso é muito importante. Não é de forma romantizada,
Isso é sério, os trabalhos foram bem desenvolvidos e a gente sabe o quão trabalhoso é desenvolver um plano de aula, fazer uma aula, acompanhar a atividade, ficar respondendo dúvidas, não é fácil. E tamo junto. O que precisar, a gente vai lutar até o final. Agradecer muito o convite, né, de vocês, agradecer os colegas, aprendi muito nessas duas conversas, muito mesmo, com colega a gente sempre aprende mais. É muito bom também falar para não desistir, gente, eu sei que é difícil, mas não desistir, que um pouquinho a gente consegue. Nessa hora a gente tem que pensar no aluno um pouco também, que às vezes a gente é a única parte, né, que está se preocupando com ele nesse momento, então para a gente não desistir. E também a equipe, né, que a equipe vai estar me assistindo, né, vai ficar comigo hoje, deve não aguentar mais me ouvir falar, né, porque depois tem o ATPCA comigo, mas agradecer a paciência deles até, e também, né, que eles estão fazendo também um trabalho muito bom, né, esse meu é só uma parte do que eles também estão fazendo, que estão fazendo também excelentes planos, excelentes aulas, e é isso. E conquista que precisou sair, mas que foi muito bacana, né, a aula dela, né, junto com a análise da professora Adriana. Olá, professores, estamos aqui para fazer mais um NP Indica. Para essa semana, nós vamos indicar para o vídeo Epidemia como Metáfora, onde o Dr. Miguel Thompson, ele é presidente do Conselho Editorial da revista Educação, ele apresenta os desafios trazidos pela pandemia e a forma como nós podemos enfrentá-los, pensando na transformação da nossa própria prática, né? Como que a gente faz para reavaliar os paradigmas que nós temos. É uma reflexão bem válida que nos faz pensar de forma racional como que nós fazemos o enfrentamento dessas mazelas e dificuldades que nós temos enquanto sociedade. Tema bem gostoso de pensar, porque nos faz refletir de como nós nos relacionamos, né, com tudo que nós já tivemos construído de história e como as doenças, e principalmente essa pandemia, ela vem trazendo essas reflexões para as nossas práticas, principalmente enquanto docentes. Ele faz essa palestra, essa live, os educadores do município de Bertioga, mas ela está disponível no YouTube e vale a pena a gente assistir e tirar dali um grande aprendizado, né? Então, fica aqui a dica para vocês, acessem o link, assistam a live, ela tem duração um pouco mais de 1 hora, mas é um conteúdo muito precioso que vai nos ajudar aí a pensar nesse momento tão singular que nós estamos vivendo, tá bom? Nós ficamos por aqui, não esqueçam de avaliar esse ATPC e nos vemos na próxima, hein? Até mais.